Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente e que conta com o apoio do Museu da Imagem e do Som, o MIS, um museu que gradativamente se torna mais e mais conhecido da cidade de São Paulo e que oferece aqui o lindo espaço do Lab MIS para a gravação do Nova Estela. O Nova Estela conta com o apoio da Fundação SM, que há vários meses tem patrocinado as atividades da Rede MIS aqui no Museu da Imagem e do Som. O Nova Estela é um programa da TV PUC, que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e que traz a cada semana um convidado para debater a ciência, sua história, seu passado, seu presente, seu futuro, e que muitas vezes tem professores da casa, da PUC, mas que hoje recebe uma convidada ilustre, uma convidada muito amiga de várias décadas, a professora Lucy Banks, a professora da Unicamp, que trabalhou no Brasil, na França, na Suíça, tem a sua formação em psicologia e linguística e que vai conversar conosco de um tema que eu acho assim de uma importância fundamental, seja uma importância histórica, seja uma importância no presente do mundo que a gente vive, que é a relação entre a linguagem e o pensamento. Muito bem-vinda, Lucy. Obrigada. Primeira vez que você vem no Nova Estela, Sim. Então é um bate-papo bastante tranquilo, informal, né? E a gente tem um público telespectador muito variado, então de vez em quando eu vou te interromper assim para trazer a coisa para o chão, né? Mas afinal de contas, Lucy, a gente vê recentemente aqui no Brasil o resultado aí das redações da juventude, né? É um certo desastre aí, quase 50% bombou em redação. E a redação, ainda bem, é eliminatória, né? Então, como é que você vê a questão, tanto do ponto de vista da tua área de investigação, como do ponto de vista do presente, a importância da linguagem? Né? Sim, claro. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a possibilidade de estar aqui para falar de um tema importante que me interessa e eu faço parte, inclusive, da Unicamp, de um grupo que se chama Pensamento e Linguagem, um grupo de pesquisa. Bom, e para mim é sempre um prazer estar em contato com as pessoas do grupo do Centro Simão Matias e do grupo da pós-graduação de História da Ciência e algumas vezes nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre vários assuntos, seja de maneira mais informal, nos nossos encontros informais, seja muitas vezes em encontros científicos, né? Então eu agradeço muito. E, de fato, isso que você está falando, né, a respeito da questão da redação, esse pode ser uma das questões, uma das muitas questões que se pode discutir quando se fala dessa relação pensamento-linguagem, linguagem-pensamento, etc. Veja só, tanto dos vestibulares como nas provas do Enem, como em qualquer avaliação, seja ela nacional ou internacional, a prova da língua pátria, né, da língua materna é importante e, principalmente, de um modo geral, a prova de redação, como você falou, que é eliminatória, né? A primeira fase da FUVEST ou do exame da Unicamp ou de qualquer universidade, essa prova é eliminatória. E a gente poderia se perguntar, né, se numa época em que o Twitter, né, você que é um twitteiro famoso aqui em São Paulo, afinal, e que há outras formas, não só essa, né, do Twitter, mas outras formas que as novas tecnologias permitem, né, enfim, ter uma comunicação mais ágil, mais rápida. Por que exigir, afinal de contas, que as pessoas produzam um texto, né, com começo, meio e fim, um texto de alguns parágrafos, pouco importa o tamanho, mas enfim, tem que ter alguns parágrafos escritos de uma maneira coesa, coerente, etc., sobre um tema que aí, bom, é variável. Também nas entrevistas de emprego, né, às vezes se exige prova de redação, ou em todo caso tem uma entrevista.
E na entrevista, muitas vezes as pessoas, ao contrário do que imaginam, elas não estão só falando um pouquinho delas ou do que, não é, dando informações a respeito do que elas fazem, mas está sendo avaliado também uma série de outras coisas a respeito do desempenho delas, digamos assim, em língua portuguesa, em língua oral, né? Então a gente pode pensar que talvez isso seja uma maneira um pouco retrógrada, um pouco antiquada, né, de você avaliar as pessoas. E as discussões há inúmeras discussões, né, a respeito dessa questão da linguagem, tanto do ponto de vista da linguística, da filosofia da linguagem e também da psicologia. Há uma série de questões que estão sempre sendo debatidas e estão na ordem do dia. E não é que a gente tenha respostas muito claras sobre isso, não. Ou seja, há um debate sobre uma série de ideias, né, que envolvem essas questões. Bom, eu sou da área de psicologia, me defino, apesar de ter feito um doutorado na linguística, mas eu trabalho numa faculdade de educação, no departamento de linguística, na linha de pesquisa, na linha de pesquisa da psicologia e educação, e é por aí que eu vou falar, por isso que eu trago, no caso hoje, né, Piaget e Vygotsky, porque são dois autores famosos na área de psicologia, muito estudados, né, e que tiveram uma importância muito grande nesse debate no começo do século XX, né? Na década de 20, por aí, 20 e 30, havia um debate, e não eram só eles os envolvidos, havia muita gente que também participava dessa área ainda nascente, digamos assim, ainda em fase de estruturação e de elaboração, que é a da disciplina, né, dessa área da psicologia que se desenvolveu todo ao longo do século XX, enfim, e está, claro, se desenvolvendo agora, tendo trabalhos atuais também. Mas, enfim, é interessante porque esses dois autores, quando a gente fala, bom, afinal de contas, né, como eu falei, numa entrevista, o que você está analisando, né? Você não está só vendo a capacidade da pessoa se expressar em língua oral, outras coisas estão em jogo, porque, afinal de contas, a linguagem não serve só para comunicar, né? Isso é, em geral, é o que as pessoas falam, eu vou me comunicar, tem um que se comunica bem, você é um grande comunicador, né? Você é uma pessoa que sabe utilizar muito bem as palavras, mas ao falar, nós fazemos outras coisas também, há outros indícios de outras coisas que vão acontecendo e que a gente pode avaliar, por exemplo, né? Então, a linguagem não serve só para se comunicar, né? Então, justamente no âmago dessa discussão, tem toda uma discussão a respeito da relação linguagem e pensamento, ou linguagem e cognição, para usar um termo mais moderno, digamos, né? Mas ainda lá no século XX, no começo do século XX, se falava muito da questão da relação linguagem e pensamento. E aí, começando pelo Piaget um pouquinho, falando um pouco dele, em 1923, o primeiro livro que ele escreve, ele havia já escrito vários textos, pequenos artigos, mas o primeiro livro importante dele, de 1923, chama-se Linguagem e Pensamento na Criança, né? E, sem dúvida, é a primeira vez, isso de acordo com os comentadores da época, é a primeira vez que há um trabalho sério feito sobre a questão da linguagem infantil, onde ele vai examinar as crianças conversando entre elas e conversando com adultos, não é? E ele vai, então, dizer que as crianças, na verdade, utilizam dois tipos de linguagem. Uma linguagem, aquela que nós usamos, por exemplo, aqui, que ele vai chamar de uma linguagem socializada, né? Uma linguagem onde uma pessoa pergunta, faz uma questão e o outro responde, né? Ou então há uma troca de ideias. Enfim, interrompe, né? E pergunta e comenta, né? Mas há um outro tipo de linguagem, segundo ele, que é a linguagem que ele vai chamar de linguagem egocêntrica. E por que linguagem egocêntrica e o que vem a ser isso? Então ele vai observando que as crianças muitas vezes falam não para se comunicarem com outras crianças ou com outros adultos. Elas estão desenvolvendo o que a gente poderia chamar de um monólogo, né? Então elas estão lá numa espécie de solilóquio, né? Brincando, às vezes até
brincando várias crianças juntas. Então ele diz, nesse caso a gente pode dizer até que existe às vezes um monólogo coletivo, né? Por que monólogo coletivo? Porque justamente não há um diálogo, né? Cada uma está falando para si mesma e falando com os brinquedos dela, está tendo uma atividade. Tem gente que fala que o Twitter é isso também. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E aí é interessante, ele diz, porque há essa linguagem egocêntrica, muitas vezes há um volume grande, uma porcentagem grande dessa linguagem egocêntrica, que ao contrário do que a gente pode pensar, ela tem uma função sim. Ela acompanha a ação, ela pode suplantar a ação, ela pode orientar a ação, né? E as crianças, de fato, elas não fazem uma distinção entre ação, né? Tudo vai um pouco junto, gritos, atividades várias, não é? E também elas vão falando, né? Falando para elas mesmas, muitas vezes, né? E então a linguagem não tem essa função comunicativa, essa função, digamos, social, não é uma linguagem socializada, mas é uma linguagem onde a criança fala para si própria, digamos. E ele chama de monólogo coletivo, isso que pode acontecer, que a gente indo, por exemplo, numa classe, né, de educação infantil, de crianças a partir de, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6 anos até, elas estão muitas vezes brincando juntas, porém separadas, ou seja, estão juntas, mas estão cada uma ocupadas com um determinado brinquedo, com uma determinada atividade, ou às vezes até partilhando um brinquedo, mas falando coisas onde não há uma correspondência entre a pergunta e a resposta de um ou de outro. Às vezes a criança pergunta uma coisa, nem espera a resposta, ela mesma dá a resposta, né? E assim por diante. E aí é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte, essa linguagem egocêntrica dá indícios, não é? Ela não é uma transposição de um pensamento, mas ela dá indícios de um pensamento que também é egocêntrico, onde a criança só vê o ponto de vista dela mesma, ela não vê o ponto de vista do colega, ou de uma pessoa adulta também não. Então, ele fala do ponto de vista, ela fala do ponto de vista do seu próprio ponto de vista e não consegue fazer aquilo que ela será capaz de fazer mais tarde, que é de uma descentração, sair do ponto de vista dela e levar em conta o ponto de vista de outros, não é? Então, é uma linguagem que tende também a diminuir e a dar lugar a uma linguagem cada vez mais socializada. Ela não se extingue por completo e ela reaparece mesmo em muitos momentos, até na vida adulta. Então, não sei, a hora que às vezes você está atrapalhado em casa, perdeu a chave do carro, né, tem que sair, então você começa de repente, mesmo que não tenha gente perto, você está falando em voz alta. Né? E isso, essa linguagem, esse tipo de linguagem, né, não se dirige a uma pessoa, é uma linguagem de você com você mesmo, digamos. Né? Bom, esse termo linguagem egocêntrica recebeu uma série de críticas, né? E já imediatamente dos próprios interlocutores próximos de Piaget. Né? Um deles foi Vallon, que é também um psicólogo bem conhecido no Brasil, né? Que diretamente, às vezes em encontros científicos, ia lá, falava, dizia por que ele não concordava, no que ele não concordava, etc. Né? E um outro foi Delacroix, que é um autor também importante, que também tem um livro chamado Linguagem e Pensamento. É interessante, porque ele foi professor do Piaget e orientava de vez em quando os trabalhos, né, os próprios trabalhos do Piaget do início. Há um outro também que é pouco conhecido no Brasil, chamado Charles Blondel, que também é um francês, que escreve uma longa resenha a respeito desse livro justamente, onde ele vai comentar, criticar, dizendo no que ele concorda, no que ele não concorda, não é? E o mais conhecido entre nós é Vygotsky, não é? Que é um autor russo, é um psicólogo russo, e que vai durante... dos anos 30, quando esses trabalhos do Piaget começam a ser traduzidos para o russo, em 1932, o primeiro, esse Linguagem e Pensamento, e logo o livro seguinte, que é sobre o raciocínio da criança, os dois livros são publicados em conjunto. Na Rússia. Na Rússia, em 1932, e o Vygotsky escreve um longo prefácio, um prefácio que se tornou depois
um dos textos desse livro Pensamento e Linguagem, né? E ele vai criticar esse pensamento, né? Essa ideia do Piaget, vai criticar isso que o Piaget chama de linguagem egocêntrica. E ele vai dizer que, na verdade, essa linguagem egocêntrica, o Piaget não percebeu, mas é uma linguagem que está se tornando interna, está se internalizando. É interessante porque, ao mesmo tempo que o Vygotsky está falando disso, um outro autor russo importante, que é Luria, com quem Vygotsky trabalhou, e que é um neurologista famoso e importante até hoje, né? A gente lê muito os trabalhos de Luria, está dizendo a mesma coisa, está dizendo isso também. Aliás, eles trabalham juntos, né? E os dois estão falando disso. Essa linguagem egocêntrica, na verdade, é uma linguagem que está se interiorizando e está, ao mesmo tempo, mudando de estrutura. E essa linguagem é aquela que nós adultos, mais tarde, enfim, as crianças mais velhas e os adultos, estamos usando o tempo todo. E ela tem uma função muito importante, que é de planejar as nossas atividades, não é? É uma função de planejar e de orientar o nosso pensamento. E aí, então, é que eles vão falando bastante dessa relação linguagem e pensamento, né? E o Vygotsky, no último capítulo desse livro, Pensamento e Linguagem, né, ele vai desenvolver essas ideias, vai retomar essas ideias que já estão lá no prefácio que ele escreveu, e, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver essas ideias e vai dizer o seguinte: eu não tenho... É uma ideia muito comum da gente, né, até quando os alunos conversam com a gente, quando eles dizem assim, eu entendi, eu sei, eu não consigo colocar em palavras uma ideia que eu tenho, né? E o Vygotsky vai dizer, na verdade, eu não tenho um pensamento pronto que depois eu vou vestir com palavras, não é? E o Delacroix fala uma coisa muito semelhante, vai também nesse sentido, né? Que é esse autor francês. Então, ele vai dizer, o Vygotsky vai insistir na linguagem, né, como tendo um aspecto, digamos, estruturante do pensamento. O Luria também fala isso, né? A linguagem estrutura o pensamento, né? E há uma relação mútua, ao mesmo tempo que o pensamento interfere na linguagem, a linguagem também interfere no pensamento, né? E isso ao longo de toda a vida, né? Então, daí a gente pode dizer, bom, que realmente a linguagem é mais do que alguma coisa onde eu tenho um pensamento que vai ser expresso em palavras, né? Eu vou dizer realmente que há uma relação muito estreita, né? E é interessante que a Clarice Lispector, numa crônica dela, fala algo muito semelhante, né? Ela vai dizer, eu não sei vestir ideias com palavras, né? Ou as ideias já vêm com as palavras, né, que são insubstituíveis, ou então não existe nada, né? Mas as nem a ideia, nem a palavra. Nem a ideia, nem a palavra. As duas coisas vão juntas, né? É muito interessante de ver que, bem mais recentemente, né, nos anos 80, uma publicação dela que diz exatamente isso, dessas crônicas, ela diz isso, né? Então, eu acho que há um pouco essa ideia importante né, da gente pensar que a função da palavra não é só comunicar alguma coisa já pronta, já que existe previamente, né, um pensamento prévio, mas ela tem esse poder estruturante mesmo do próprio pensamento, da própria cognição, né? Por isso também, quando o Vygotsky vai discutir, vai criticar essa questão da linguagem egocêntrica do Piaget, ele vai dizer outra coisa muito interessante. Essa linguagem é muito importante em momentos em que você tem que resolver algum problema, né? Então, ele faz pequenas experiências também, pequenas observações de crianças que estão, por exemplo, desenhando. Estão desenhando lá quietinha num canto e, de repente, o lápis, a ponta do lápis de cor, quebra, né? Experiência que todos nós tivemos quando crianças, né? Então, a criança, de repente, começa a falar. E agora? O que eu vou fazer, né? Então, ele diz, isso dá a ideia que a criança realmente, a linguagem egocêntrica aumenta muito, né? O número né, a porcentagem, digamos assim, dessa linguagem vai aumentando nesse momento, porque justamente essa linguagem está
está ajudando a criança a resolver aquele problema. Então ela vai ver o que é que ela vai fazer, se ela vai procurar outro lápis, se ela vai, enfim, mudar de cor, ou vai às vezes até fazer uma mistura para ver se dá certo, né? Se ela está feiteiro de verde, aí ela, eu vou usar o azul e o amarelo, então vai dar verde e tal. Né? Como é que ela né? O que ela vai fazer para resolver essa questão? E ele vai dizer mais uma coisa bem interessante também, que outros também já haviam falado, mas ele insiste nisso, né? Na ideia que, por exemplo, os chimpanzés, os animais mais, né, superiores, eles não têm linguagem. E com isso, eles, justamente a inteligência deles estaria limitada justamente por não terem a capacidade de pensar verbalmente, digamos assim. Né? Eles não têm um pensamento verbal, não têm a fala, e por isso mesmo a própria cognição estaria... Eles não resolvem os problemas da mesma maneira que uma criança pequena resolve. E do ponto de vista histórico, só para... Estava lembrando aqui, né? Esse é um debate muito antigo, não é? Sem dúvida, vem lá da antiguidade, né? Não é de hoje, passa por diferentes momentos. E teve várias posições. Assim. E várias posições, né? Então você vê justamente essa ideia de vestir, né, um pensamento já pronto com palavras. Existe, por exemplo, entre os gramáticos, o pessoal da gramática do Port-Royal, né? Que eram cartesianos por excelência, né? Então, eles pensam que a linguagem, né, existe um pensamento já pronto e você as veste com palavras. Né? Mas, na verdade, justamente essa discussão existe em vários momentos, né, na Antiguidade, mas existe também nesse momento, né, importante da história da filosofia, né, com Descartes falando isso, e os empiristas indo por outros caminhos. E, claro, os autores do século XX, eles estão... de certa maneira, ligados... Em outro contexto também. Em outro contexto, mas eles estão, de uma certa maneira, retomando ideias, né, lá de trás, né, lá de séculos antes deles, né, evidentemente. Né, retomam essas ideias, reelaboram. Né. Certamente, eu acho que dentro da psicologia, o que está acontecendo de importante nesse início, final do século XIX, começo do século XX, é cada vez mais um interesse em você pesquisar e ir atrás de fatos, né? Por exemplo, quando eu digo que o Piaget inaugura de fato, né, quando ele está, né, na verdade, o interesse maior dele não era pela linguagem, né? Ele está em busca da lógica da criança. Né? O tempo todo o que ele quer é saber qual é a lógica das crianças. E nesse sentido ele foi alguém que faz um trabalho interessante mostrando que a lógica da criança tem uma qualidade, uma natureza diferente da lógica do adulto. Né? Então, era muito comum se dizer, a criança, coitada, ela sabe menos, tem menos experiência, então ela sabe menos. Né? Então, mesmo os próprios testes de Binet, que eram comuns, testes de inteligência da criança e tal, que analisam algo a respeito da lógica infantil, vai um pouco por essa ideia de que a criança... Né, é um teste que, na verdade, é um teste quantitativo, né, um teste numérico. Né? A criança responde certas questões, você vai dando notas, né, vai dizendo sim ou não, vai dando pontos para as respostas delas, e aí você vai... a partir desse número, comparar aquela criança com uma população, né, estatisticamente, com uma população de crianças da idade dela, 6, 7, 8, 9 anos. Né? Piaget, né, não se interessa por isso. Ele diz, não, a criança, quando você vai ver o que elas fazem, você percebe que elas têm uma outra lógica, né? Um pensamento que tem outra natureza, que tem outra... Não é que ela é bobinha, não é que ela saiba menos. Ela sabe muita coisa e ela tem uma lógica perfeita. Né? Ela tem uma lógica muito interessante, mas é diferente daquela do adulto. Né? Mas ela é tão importante, tão interessante, né, como aquela Acho que essa é uma ideia original do Piaget. É uma ideia original e também essa ideia de que você tem que buscar justamente lá onde estão as crianças. Né? É um momento também, tudo vai um pouco junto, né? Onde a educação, desde o século XIX, já começam as escolas de educação, daquilo que a gente chama hoje de educação infantil, né? Os jardins de infância, né? Na Suíça, então tem
Em 1912, né, tem um instituto importante chamado Instituto Jean-Jacques Rousseau, que é um instituto onde o Piaget vai trabalhar, e que é um instituto que tem anexo a ele, né, uma escola de formação de professores, mas anexo ao instituto tem uma pequena escola para crianças pequenas, para crianças dessa fase que hoje nós chamamos de escola de educação infantil. Então é nesse momento que ele vai a essa escola, e com a ajuda dos professores, inclusive, das professoras da escola, ele vai fazendo uma série de observações e vai pesquisando nesse meio, né, e provavelmente, né, o que existia antes, muito evidentemente, eram os pais observando a linguagem dos filhos, né? Então você tem casais, né, na Alemanha o casal Stern, né, e o casal, né, do Bühler, né, Charlotte Bühler, que depois vão para os Estados Unidos e tal. Então eles fazem uma série de trabalhos vendo a linguagem dos seus próprios filhos, né? Então essas anedotas, né? Isso até o Charles Darwin faz isso, né? Em relação ao neto dele, né? Enfim. E é muito interessante, mas isso já existia, esses diários, né? Com compilação, enfim, que você vai, né, gravando, registrando a linguagem das crianças. Isso existe, são muito importantes, são muito interessantes, que pegam assim um longo período, né? Tem estudos longitudinais, né, da criança, desde que ela começa a falar até 5, 6, 7 anos. E agora a gente tem, na verdade, essa nova abordagem com o Piaget, com esse pessoal, exatamente, de observar a própria escola. Eu vou ter que interrompendo. Tá bem, tá certo. Vamos falar, a linguagem também tem esse lado. Eu acho que vou convidar a Lucia a voltar aqui no Nova Stella para a gente poder aprofundar mais outras questões da história da psicologia, né, dessa área tão interessante entre a linguagem e o pensamento. E o Nova Stella, Ciência em Debate, vai se despedindo, esperando contar com o nosso telespectador novamente na semana que vem, aqui na TV PUC, para mais uma vez, como aconteceu há muito tempo atrás, né, novas estrelas, novas estelas estejam nos iluminando aí para compreender, enfim, essa longa caminhada da ciência e de tantas áreas do conhecimento.